Olá, aqui no Diário Cast recebemos hoje Cristiano Lúcio da Silva, que foi o servidor público de destaque de 2023. Prazer tê-lo conosco, Cristiano. Prazer meu. Você poderia falar de sua trajetória dentro da Prefeitura de Caratinga? Você começou como fiscal sanitário e hoje é responsável, né, pelo patrimônio da Prefeitura, digamos assim, né? Fala dessas funções. Sim, em 2012, né, teve uma publicação no edital, né, para adentrar na prefeitura como a escolha de vários cargos, né? Eu achando que seria a melhor opção para mim à época, eu escolhi o cargo de fiscal, né, fiscal da Sanitura e fiscal sanitário, né, na área da saúde. Eu falei assim, eu acho que é um bom local. E eu tive sucesso, eu passei, eu acho que em primeiro lugar mesmo nesse concurso, nesse ano. E quando comecei a trabalhar, vi que era uma demanda bem pesada, né? Que é uma questão de fiscalização sanitária. Então a gente ia aos supermercados, fazia apreensões, fazia diversas coisas para prevenir mesmo doença que pode ser provocada por alimento, né? Intoxicação alimentar e esse tipo de coisa, né? Interessante, sem querer te interrompendo, o consumidor brasileiro ainda parece que não existe tem aquele hábito de olhar a data de validade em sua maioria, né? Tem tudo isso também, essa situação, né? A gente anda num tempo assim tão corrido, né? Que às vezes as pessoas, por pouco tempo, né, quer correr para casa, não quer ficar ali e acaba pegando um produto sem ficar verificando, né? Se está com a validade em dia e tudo. Né, é muito importante. Tem alimentos que tem que ter uma atenção, que eles têm uma perecividade maior, né? Então a pessoa é bom que ela se atente a isso, né, quando for ao supermercado, né? E também atendia muita denúncia que de repente as pessoas se atentavam, né? E lá tem, né, a ouvidoria municipal, né, ou no próprio departamento de vigilância sanitária lá, encaminhavam denúncias lá pra gente, e a gente cumpria, né, com vistoria em loco, né? Então para verificar se havia alguma irregularidade, alguém que estava praticando alguma coisa que poderia causar risco, né, à saúde das pessoas. Um trabalho bem intenso e também de fundamental para a população, né? Fundamental e de certa forma a gente coloca, né, vamos falar assim, a nossa idoneidade, o nosso ser mesmo assim à vista de toda a população, né? Sim. Os comerciantes, né? Sim. Entendeu? E nesse período sempre a gente pergunta, né? Já teve algum assim entreveiro de pessoas que não gostaram da fiscalização, alguma hostilidade com vocês? Então, eu costumo dizer que tudo que mexe no bolso, né? Seja do dono, né? Até mesmo do empregado, que às vezes não cumpriu uma determinação do dono para poder estar deixando né, tudo certinho lá, e a gente vai fiscaliza. E aí precisa, né? Mas as autuações a gente sempre primeiro notificava, não era assim, o chegar trabalho... e multar, não. Era um prazo para a pessoa também se estruturar, digamos assim, um comerciante, né? Quando via uma falta pequena, sempre dava um prazo a cumprir para o comerciante se adequar, né? Sim. Então, tem coisas que são mais complicadas, né? Que é a área da farmácia, a área de estética, essas áreas onde tem procedimentos, essas coisas, então... São coisas que tem os profissionais lá que são responsáveis técnicos, né? Que geralmente é uma enfermeira, uma pessoa que é da área específica que está sendo fiscalizada para poder estar verificando se está tudo certinho para dar segurança para a população. Né? Então é um trabalho muito importante da vigilância sanitária. Sim, perfeito. E depois disso, como foi sua trajetória dentro da prefeitura? Então, eu entrei lá em 2013, março de 2013, eu entrei lá. E a gente estava na fase de informatização do departamento. Então eu entrei nessa época, eu já entrei logo, ficando pouco na fiscalização, mais no administrativo. Então eu fui responsável lá, né, junto dos meus colegas, de estar fazendo um recadastramento de todos os estabelecimentos municipais que sofriam fiscalização, né? Então foi uma organização muito boa para o departamento na época, né, que a gente fez, que eu participei disso. E nesse tempo eu estava cursando o curso de Ciências Contábeis, né? E foi, inclusive, quem estava na minha banca da minha apresentação de TCC era uma das pessoas que hoje eu trabalho com ela, que é a Gisele Xavier. Ah, sim. Certo? Sei. Então foi aí que eu tive contato com ela, inclusive, e aí eu tive oportunidade. A Gisele me convidou, né? E levou meu nome até a administração.
E foi quando eu falei assim, não, claro, vou lá, né? Eu gosto de desafio, gosto de coisas novas, então o interesse porque é um lado que eu já estudo, né? Você Eu já sou estudava contador. como contador e mexia justamente na questão do patrimônio, Exatamente, né? na parte contábil, uma das facetas contábeis, assim, vamos dizer assim, da prefeitura. Então eu achava muito interessante, eu falei assim, não, claro, é isso que eu quero. Perfeito. Aí, graças a Deus, rendeu frutos. Sim. Certo? Aí eu vim trabalhando desde 2013, foi abril mais ou menos 2017, desde abril de 2017 eu passei por essa função. Quando eu cheguei lá, também tive um desafio muito grande, porque o meu antecessor, né, ele havia acabado de se aposentar, e então eu tive que, vamos dizer, rebolar mesmo para poder entender toda a documentação da prefeitura, levantar tudo, né? Depois disso também sofreu um grande avanço na questão da digitalização, na questão da informatização. Bastante, né? Eu fiz o nosso departamento fez a digitalização de todos os documentos municipais referente a imóveis, né? Então hoje provavelmente pouca coisa se perderia se houvesse algum problema, que é tudo salvo em nuvem, né? Tudo gerenciado, tudo. Então é mais segurança, mais facilidade para achar uma documentação. Sim. Porque é imenso, né? Nosso município é grande, é muito grande. Bem grande, né? Só para você ter uma ideia, hoje são perto de 40 mil itens cadastrados hoje. Né? Itens assim, tanto de imobiliário isso quanto... tudo passou por você... Não tudo, né? Quando eu cheguei já tinha muita coisa, né? Mas eu também eu considero que seja quase tudo, porque também de lá para cá nós tivemos 4 leilões. Sim. Então houve um desfazimento de muitos imóveis itens, que já estavam já deteriorados, já cheios de problema, né? Sim. Até veículo mesmo. Se você ter uma ideia, foram mais de 60 veículos e máquinas que eu fiz. Foram desde que eu entrei, foram leiloados, muitas sucateadas já, né? Já veio desde de outras gestões anteriores, já veio sucateadas que a gente teve que dar um jeito de sanear aquilo ali, né? Estava causando transtorno, inclusive. Hoje, se você for, as poucas coisas que tem para ser, inclusive, deixa eu voltar aqui. Sim, tá para acontecer um novo leilão agora nos próximos dias. Está em fase final para publicação do edital. Do edital, né? Bom saber, porque as pessoas sempre procuram, né? E dessa vez vai ser um leilão muito grande. Tá? Vão ser em torno de 40 veículos. Só de veículos. Só de veículos, né? Isso, é porque nos últimos 3 anos foram adquiridos mais de 40 veículos. Então esses veículos já têm um determinado tempo de uso, né? Não, esses outros, todos eles, é porque o uso da prefeitura, as pessoas até acham, isso é bom falar também para a população saber, porque às vezes acham que a prefeitura não cuida dos bens. É porque o uso da prefeitura não é um uso comum. Tem veículo da saúde, pra você ter uma ideia, eu acompanho os veículos da saúde. Tem veículo da saúde que roda 4 a 5 mil quilômetros por semana. Pra você ter uma ideia do que é isso? É uma troca de óleo a cada mês. Né? É uma troca de pneu, assim, um jogo de pneu a cada, vamos dizer... Não, é uma troca de óleo a cada semana. E uma troca de jogo de pneu a cada mês. Caramba! Entendeu? É muita coisa. Então, assim, é um uso muito, muito grande. Né? E sem dizer que é algo assim que é para levar um paciente, é para levar uma coisa e muitas vezes não dá tempo de fazer uma manutenção corretiva, né, preventiva, no tempo certo. E é o que acaba que o veículo ele deteriora muito rápido, né? O veículo da saúde, eu costumo falar, com 4 anos, 5 anos tem que trocar. Sim. Entende? Porque tem veículo aí, a gente sabe, né? A segunda teve Ipatinga, terça Belo Horizonte, na quarta Muriaés, tudo desse. Sim. Então, assim, o uso da maioria dos bens, né, municipais, máquinas, equipamentos, eles são muito utilizados, né, de uma forma diferente de algo particular. Né? Então as pessoas têm o uso é constante, né? O particular muitas vezes está na garagem lá, né? É constante para coisas grandes, não geralmente quando você pega uma máquina para poder fazer aração, por exemplo, um trator, a máquina tem cronograma, a máquina tem um horário para poder estar fazendo aquilo. Né, a Secretaria de Agricultura que pode falar melhor do que eu, né, que eles têm conhecimento, mas dificilmente você vê ela parada, a máquina, só mesmo depois que ela dá defeito. Né, e também com essa questão de trâmite que é necessário para poder comprar peça, fazer manutenção, muitas vezes a máquina fica um certo tempo parada também. Então o que atrapalha isso é o trâmite licitatório que fala, né,
que é demorado. É né? demorado. E fornecedor para esse tipo de máquina, para esse tipo de coisa, às vezes só vai encontrar fora do estado. Lá para São Paulo, né? Eu até falo porque eu já trabalhei na empresa de construção civil, obviamente é diferente a questão do trâmite. Mas eu lembro quando precisava de peça, era só São Paulo que conseguia. Na época, isso já tem um tempo, já nem em Minas Gerais conseguia peça. Mas o principal é que as pessoas acham que pode comprar de todo mundo. Aí eu fico explicando para as pessoas, falando, não é assim que funciona. Para você comprar... Existe um critério, né? Existe um critério. É o seguinte, para você comprar alguma coisa, a prefeitura comprar alguma coisa, ela não pode comprar para quem tem dívida com o Estado, com a União ou com o município. Digamos, se você o fornecedor tem que ser ficha limpa, digamos assim. Se você for lá consultar uma dessas lojas de varejo grande que tem por aí, né? Se você consultar, você vai ver que a maioria delas tem pendência judicial, tem pendência trabalhista, entende? Então não pode, tem que estar ok para poder estar vendendo para a prefeitura. Então essa é mais uma dificuldade, o que é correto, que eu acho correto. Também, claro. Como é que você vai comprar de alguém que está... que está inadimplente com alguma coisa, digamos assim, né? É correto. Mas basicamente é... Isso, né? E você tem... Parece, o entusiasmo que você fala... Você parece estar muito mais satisfeito nesse departamento do que com a vigilância sanitária, é isso? Então, o que acontece? Não, eu sou inteiramente grato ao departamento lá, meus colegas fiscais lá são pessoas excelentes, eu gosto de todos eles. Entende? Não é isso, é porque na fazendo carreira que gosta, você trabalhou para essa carreira nisso? Veja bem, eu estudei para isso, né? Então para esse local que eu tô. Na época que eu fiz o concurso não tinha para cargo para esse setor, para esse tipo de coisa, eu não podia, né, fazer para ele. Né? Talvez até fizesse para algo mais próximo hoje, de repente se eu for analisar hoje o edital, conhecendo a prefeitura como eu conheço, talvez analisasse diferente. Sim. Mas eu gosto do trabalho de fiscalização, entendeu? Acho um trabalho difícil. Entendeu? As pessoas... Eu costumo falar que fiscal não agrada ninguém. Né? O fiscal... Aí está certo o trabalho dele, né? Senão está dando resultado, ele não agrada ninguém. Se você vê, se você vai ali, vamos falar de um trabalho de fiscalização, que é outro trabalho, que é do meio ambiente. O pessoal está ali vendendo um negocinho ali na calçada ali, aí de repente o fiscal chega lá, né? E aí você fala que tem que sair dali, que ele não pode ficar ali e tudo, aí... Vai ter gente que vai falar, não, esse aí está querendo trabalhar, não quer deixar o cara trabalhar, né? Sempre tem isso, né? Então cria essa falsa, né, de dizer que aquela pessoa está tentando fazer uma coisa boa e que o município está querendo. Impedindo de trabalhar. E então assim, imagina quantos empregados que existem hoje, que se fosse todo mundo para via pública para vender, você imagina o caos que seria. Né? Então, assim, tudo tem dois lados, tudo tem um lado. Então, eu costumo dizer que fiscal não agrada nem de repente, ao comerciante, não agrada nem ao cidadão. E, às vezes, a gestão, também fica com problemas para ficar tendo que responder por que teve que tirar e tudo. Então, a gente percebe isso em outras cidades. É complicado. Eu me recordo, uma vez São Paulo, Rio de Janeiro, BH, a questão, né, do camelô, por exemplo, né? Nas calçadas, aquela situação toda, vinha até o rapa, né? E limpava lá, e eles protestavam, mas eles estavam num local onde não poderia comercializar na calçada, impedindo, né, o trânsito de pedestres, né? Mas voltando ao assunto que eu estava falando a respeito do novo do trabalho que eu desenvolvo hoje, né? Então é um trabalho que eu venho aprimorando desde que eu comecei lá. Eu reconheço que quando eu entrei lá já tinha um conhecimento básico, mas que a coisa era imensamente maior, né? Hoje eu sou meio despachante de carro, eu sou meio contador, eu sou meio trabalho em regularização de imóvel. Então a gente trabalha com isso tudo lá, né? Um departamento com poucas pessoas, então a gente tem que desenvolver, né? Sempre, né? Fazer algo mais, né? Isso. Mas aí é o seguinte, a gente percebe nesses leilões, os valores são estipulados por você. Como se dá isso? Não, o leilão existe uma comissão que atesta que o bem ele realmente é inservível para a prefeitura por vários motivos. Não precisa ser só porque ele já tem tempo de uso, não. Por exemplo, tem coisas, uma máquina, um computador que ficou obsoleto, por exemplo. Ele funciona, mas ele não atende mais o município, por exemplo. Né? Então, eu costumo falar que ele ficou obsoleto. Por exemplo, uma máquina que a manutenção dela ficou tão difícil achar uma peça para ela, que para a prefeitura, né, por processo licitatório, né, por serem poucos as empresas que poderiam vender aquela peça, então aquela máquina se tornou obsoleta para o município também. Então pode-se fazer. Outra coisa, carro para transportar aluno, por exemplo, né, ônibus escolares, vans, isso aí, por exemplo. Né, aquilo tem um prazo de validade.
não me recordo agora se é 10 anos, né, que é o máximo que pode utilizar, que pode se transportar o aluno, né, depois tem que ficar fazendo vistorias constantemente para poder estar liberando esses veículos. Então, eu acredito, né, que é muito viável você leiloar um carro ainda enquanto ele tem um valor considerável para você adquirir novos equipamentos, né? E outra coisa que as pessoas não sabem também, tudo aquilo que é leiloado, né, que gera essa renda para o município, ela só pode ser gasta naquele setor que ela... Não, se for um bem de convênio, vamos supor, um bem da saúde, por um determinado tempo, aquilo só pode ser gasto para o setor da saúde. Pro setor da saúde. Mas, de maneira geral, esse bem que é vendido aqui, hoje ele tem que ser pego esse valor para poder comprar investimento, o que foi investimento da prefeitura. Pode ser um imóvel, pode ser um outro bem, outro veículo, mas não pode ser gasto com folha, não pode ser gasto com nada que... Só para aquele setor mesmo, né? Isso que a gente chama aí de despesa corrente, não pode ser gasto. Né? Então, as pessoas é bom também ficar sabendo disso, né? Tem esses esclarecimentos, né? Porque a pessoa acha, vender um caminhão pode aplicar, sei lá, na educação. Não pode. É no setor que aquele caminhão pertencia. Pode comprar um outro ônibus para educação. Sim. Se você está leiloando, né, um ônibus escolar, pode comprar um outro ônibus escolar. Para a educação, perfeito. Entende? Mas só pode ser investido em bens ou obras no setor de qualquer setor da prefeitura. Aí quando existe alguma vinculação com a verba específica para alguma coisa, às vezes tem que tomar mais cuidado e esse dinheiro tem que ser retornado para aquela função. Perfeito. E você, Cristiano, também foi ouvido outras pessoas que trabalham e o seu nome foi citado e escolhido, né, como servidor público do ano. Como você se sente com essa, digamos, essa nomeação? É claro que eu me sinto lisonjeado, né? Esse reconhecimento é muito importante, né? Sim. Agradeço até quem me indicou, não sei quem foi. Manter o suspense. Mas de qualquer forma, é claro que eu me sinto lisonjeado. Sem dúvida. Mostra o reconhecimento pelo seu trabalho, né? Claro, e a gente só fica com mais vontade de continuar o trabalho, né? E cada vez melhor, né? É isso aí. Esse foi o papo com o Cristiano, funcionário, né? Servidor público de destaque do ano. Você também que é destaque, depois nós iremos procurar para fazer essa entrevista. Obrigado, Cristiano, e parabéns pela indicação. Nada, eu que agradeço. Um abraço.